dele, o vento vai continuar, né, Sandra? Hoje eu vi que 40 milhas por hora é a expectativa de hoje, né? Chocante, né? Forte pra caramba. Nós vamos, primeiramente, antes de qualquer coisa, estou vendo aqui o Edu, como é que tá a Sheila? Tá lá? Está em observação só, mas está tudo bem com ela. Nós vamos iniciar, antes da mensagem, queria que nós orássemos por ela está no hospital, já desde quarta-feira. Então vamos fazer um clamor por ela, pelo bebê, para que Deus esteja com ela, com essa criança, visitando-a também. Se ela tiver com internet, Edu, pode mandar uma, deve estar sem, né, telefone. Se tiver, fala que a gente está transmitindo ao vivo o culto pelo site da igreja. Senhor Jesus, nós, antes de qualquer coisa, antes de meditarmos agora aqui na beleza da sua palavra, nós queremos pedir a sua bênção sobre a Sheila, Senhor, sobre aquele bebê que ali está, naquele hospital. Põe a tua mão, Deus poderoso, e dá o teu cuidado, o teu conforto, Senhor, e cuida dela, Senhor. Vem com o teu Santo Espírito visitá-la, visitar essa criança, Senhor, e guardá-los na sombra da tua mão que é poderosa. Em nome de Jesus, continue com ela, Senhor. Continue com esta criança. Continue fazendo o teu querer sobre eles, Deus, e que teu Espírito esteja ali em todos os segundos, Pai. Pois nós rogamos as bênçãos do Altíssimo que alcancem ela agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 18. Você que nos assiste pela internet, só um pequeno aviso. Se tiver um comercial acontecendo, não se preocupe, é normal. E depois do comercial, volta a pregação, fique tranquilo, tá? Não precisa desligar na hora que vê o comercial, né? Tá tudo bem. Então, Lucas capítulo 13, verso 18. Diz assim o texto: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu, se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mas uma vez ele perguntou: Com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, vem agora com teu Santo Espírito abrir as nossas mentes e corações. Ajuda-nos a entender a sua palavra e reter a sua palavra, que é boa e eficaz, que é poderosa para continuar esse processo de transformação em nossas vidas. Nós não merecemos, mas porque contamos com a graça que nos basta, nós confiamos que o Senhor há de fazer isso, e por isso oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, na oração ensinada por Jesus, que nós chamamos de Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar dizendo: Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu não sei o quanto você já parou para pensar nessa declaração, esse pedido do reino. Na verdade, às vezes eu tenho uma sensação de que pouco se pensa sobre o reino. Se tivermos que definir o que é o reino, eu acho que para uma grande maioria vai se sentir numa saia justa. Como eu interpretaria, entenderia o que é o reino? E Jesus, quando fala desse reino, eu acredito que está falando sobre um tempo e espaço, onde o seu domínio será revelado, onde o seu domínio será imposto, onde a arquitetura nós não temos ideia de como seja, basta você ler o livro de Apocalipse e tentar definir em imagens aquilo que você lê. É complicadíssimo. Começa pelas medidas.
São medidas às vezes iguais em altura e extensão. Imaginar uma cidade de extensão, tanto para cima quanto para baixo, igual, já acaba ali as nossas imaginações. Por isso que eu sempre prefiro ficar com as palavras da Bíblia, que nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Em outras palavras, nós não temos condição de imaginar a manifestação arquitetônica desse reino, desse tempo e espaço. Mas nesse tempo e espaço, a diferença é que nele Jesus é Senhor absoluto, e todos os que estão nesse reino com Ele, quando Ele se manifestar, de acordo com a nossa oração, venha a nós o Teu reino, tudo acontecerá de maneira harmônica, tudo será harmonioso, não terá mais o que a gente vive hoje, o que a gente pensa, de modo que o reino pode ser interpretado como uma manifestação do ideal. Todas as vezes então que você orar, venha o teu reino, tentemos colocar junto a essa palavra que venha o teu ideal, que venha aquele contexto perfeito, que, como disse, nós encontraremos ou pela morte, ou, se tivermos sorte e formos a geração do arrebatamento, nos encontraremos com esse reino sendo levados pelo Senhor. Semelhantemente, Jesus também disse que esse reino é tão importante que nós devemos buscá-lo acima de qualquer outra área da vida. Quando disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto, tudo, nos será acrescentado. Você tem uma ideia um pouco mais ainda profunda? Essa palavra reino, que aqui, quando foi usada aqui pelo evangelista Lucas, usada também por Mateus, usada também em Marcos, porque esse mesmo texto, 3 vezes nos evangelhos, essa palavra reino acontece 77 vezes. E as ramificações da palavra reino, que é basileia, acontecem mais de 160 vezes no Novo Testamento. Por que eu estou te dizendo isso? Você fala: uau, que estatística, de onde ele tirou isso? Não. Estou te dizendo isso para chamar a tua atenção que a palavra que se repete na Bíblia, ela está literalmente tentando tocar todos os alarmes, para nos chamar a atenção, para entendermos o que essa palavra significa. É como você fala 30 vezes a mesma coisa para um filho ou para alguém. Repete. O que se repete? Porque é importante, ou porque alguém ainda não tomou ação. E o Novo Testamento repete essa quantidade de vezes que eu te disse. E no texto que nós lemos, Jesus tenta então explicar o que era esse reino, explicar através de uma comparação ilustrativa. Deixa eu dar para você uma forma, um formato, uma história, que aí o reino talvez entre na sua mente, porque é complicado de encarnar na gente. E esse reino, eu queria também lembrar, então, se nós oramos para que ele venha, esse reino também, numa palavra, significa ou pode ser expressado pela nossa esperança de um dia encontrá-lo, de um dia entrar e participar dele. E Jesus começa então a sua explicação sobre esse reino, falando sobre um grão. Um grão que naquela época, presta atenção nisso, naquela época era o menor dos grãos utilizados pelos agricultores. Na época de Jesus, o grão de mostarda era o menor conhecido ali na Palestina. Se você quiser ver essa informação, você pode olhar lá em Mateus, que é isso que está escrito lá, que esse grão era o menor conhecido. Não é o menor grão das sementes, mas naquela época era o menor grão. E ele fala que esse grão, o que acontece com o grão? Um grão é enterrado. Quando você enterra um grão, você está escondendo esse grão, ele não fica visível. Esse grão, ele é plantado e ele morre, ele sofre uma mutação. E essa mutação faz com que uma nova estrutura apareça. Quando você pega um grão na sua mão, parece uma coisa extremamente sem importância. Nós plantamos lá em casa uma plantação enorme de um vaso, por causa da Camila, de tomate.
E quando eu peguei, foi tomate, um transplante de menta, uma violeta e um basílico. Basílico, como se fala esse? Basil, é basílico, manjericão. Que basílico, que basil, já quer transformar, né? Manjericão. E você pega aquela sementinha, você abre o envelope, você fala, isso aqui não vai dar nada, não pode ser. E colocamos lá na terra, gente do céu, vou virar um fazendeiro de tomate. O vaso está fervendo lá. Aquela sementinha, aquele negócio que inclusive caiu um monte no chão, se perdeu no espaço. Mas o vaso ferveu. Te mando uma foto do vaso para você ver essa semana. Ferveu, está ali, lindo, lindo. Eu não vejo a hora, Camila, olha, nossa, o tamanho como está grande. O grão se transformou. O grão que recebeu água, luz, cuidado, de uma forma ele se desintegra para nascer algo diferente, como eu disse, uma outra estrutura. E Jesus pega essa cena e expande. Ele fala, olha, esse grão, que era o nosso menor, esse grão entrou ali na terra, ele germinou, ele cresceu e essa árvore ficou bem grande. E essa árvore, hoje, nas palavras de Jesus, está hospedando aves. Essa árvore hoje, ela traz segurança para os pássaros que lá habitam. Com certeza esquilos como aqui não tinham lá naquela época, naquela região, eu creio. Mas pássaros, aves estavam ali se beneficiando disso. Em outras palavras, Jesus está tentando dizer que o reino é algo que começa pequeno, sem forma, parecendo não ter utilidade, porque eu não acredito que alguém pegue um grão na mão e fale, nossa, eu vejo. Não, você não vê nada ali nele, é um pó. Mas depois de ter passado por um processo, ele se expande, ele brota, ele germina e cresce. Primeira ilustração de Jesus, esse é o reino. Ele se transforma em uma grande estrutura. Se você quiser mais uma informação sobre a mostarda, uma árvore saudável vinda do grão de mostarda atinge 3 metros de altura. Então é algo que chama a atenção. E essa estrutura, ela tem, presta atenção nisso, ela tem uma utilidade, uma visibilidade pública. Porque você não passa diante de uma árvore e não nota ela. Está uma árvore ali, você vai cruzar o seu caminho, você vai ver aquela árvore. Bonita, feia, magra, gorda, cheia de folhas ou não. Essa árvore é pública. E por ela ser pública, aves, animais e gente pode se beneficiar dela. As aves vão... Não se perca nessa palavra, vem comigo, o negócio é sério. As aves entram nas entranhas ali da árvore, fazem seus ninhos, os roedores sobem, o ser humano fugindo do sol vai embaixo dela, ou encosta simplesmente numa árvore, ou como as nossas crianças fizeram na última nossa corrida, vocês lembram uma hora, um momento lá, um monte de criança assim foi, abraçou uma árvore assim, foi muito bonitinha a cena. Eu prestei atenção porque a Camila tentou subir também lá na árvore, eu estava ali de olho, tentando abraçar a árvore. A árvore é pública, todos podem acessar e todos também podem rejeitar. Todos podem de uma árvore se beneficiar dela ou fugir dela. Eu acho que por isso que quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos que lá no Jardim do Éden tinha 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E uma árvore não poderia ser tocada. Enquanto a outra árvore, depois você vai ver lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, que a árvore da vida, ainda de brotar naquela manifestação do reino, e as suas folhas serão cura para as nações. A Bíblia começa com árvore, a Bíblia termina com árvore, e Jesus vem com a árvore para falar do reino. Aí ele segue para o próximo ponto, que é o ponto do segundo exemplo. A árvore fica de lado e vem a mulher. Uma mulher na sua casa que vai cozinhar.
E se você deu com atenção ao texto, você vai reparar que essa mulher utiliza-se de uma quantia bastante grande de farinha. Eu te pergunto, por que você vai usar bastante farinha? Se ninguém vai comer, ninguém faria isso. Você cozinharia na sua casa 5 quilos de arroz para comer você e seu marido na janta? Não. Nem o Tiago, a maior das lombrigas, comeria 5 quilos de arroz. Nem eu, ninguém. Então a Bíblia começa com esse detalhe. Eu estou te dando essas ideias para você olhar para o texto, porque eu não estou tirando do espaço, está aqui. Ela pegou uma grande quantidade, uma mulher misturou numa grande quantidade de farinha. Ela pega o fermento, coloca lá essa grande quantidade, o que, como eu disse, me faz perceber que a tropa era grande, e o fermento é, de novo, escondido na massa. O fermento é enterrado, da mesma forma. O terreno e o fermento começam a sofrer uma mutação. Ao contrário do grão, que precisa de tempo, o fermento é imediato. A reação química começa a acontecer de alguma forma e começa a levedar a massa, e aquela massa brota, aquela massa cresce, aquela massa multiplica. E a ilustração do fermento me faz pensar em algo, nessa comparação de Jesus, mais íntima. A primeira ilustração, como disse, me faz pensar na manifestação pública. A segunda ilustração é algo íntimo. É uma mulher que cozinha para os seus. É uma mulher que cozinha para fornecer alimento para alguém, seus filhos, seu marido, a sua casa. E esse fermento, com essa localidade definida, ela serve como cenário de embelezar a vida de alguém. Não é assim que se sente? Eu me sinto assim quando você come um bom prato, a vida fica até mais feliz. Hoje eu fui comprar uma coxinha, a mulher me entregou a coxinha e entristeceu. Podia ter embelezado o meu caminho até a igreja, entristeceu o meu caminho, eu estava com fome porque eu não tinha almoçado. Comida embeleza, comida gera alegria. E o que acontece é que esse fermento, então, na ilustração de Jesus, ele tem uma localidade, ele tem uma intimidade, ele tem gente que vai sentar para comer, para devorar. Logo, eu começo a ver duas ideias nesse exemplo de Jesus. A primeira, eu penso que essa árvore do grão de mostarda pode ser associada à vida da igreja. Ouve isso. Ela pode ser exemplificada no nosso organismo, que é um organismo, uma estrutura pública, uma estrutura aberta, um lugar que a gente pode ter descanso de alma, um lugar que pode falar aos nossos corações, um lugar que eu posso afiar a sua vida e você pode afiar a minha. Um lugar que às vezes a gente quer simplesmente sentar e descansar por causa da rotina difícil. Um lugar que entramos e iniciamos nossos cultos como vencedores que cruzam a linha de chegada levantando suas mãos na adoração. E é por isso que os salmos dizem isso: entrai na casa de Deus de mãos levantadas. Nós participamos dessa árvore pública e talvez sejamos também parte dessa árvore. Um pouco mais sobre isso, se você lembrar da palavra do salmista ali no Salmo 1, ele vai dizer que aqueles que são do Senhor, aqueles que são bem-aventurados por andarem com Deus, eles são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, e por ter a água, ele dá fruto no tempo certo, de modo que percebo e associo e penso que essa mostarda que cresce, esse grão, sem ainda nos esquecer que se a nossa fé fosse do tamanho desse, de novo, grão de mostarda, nós diríamos para um monte: se mova daí. E aí, se essa árvore então pode ser associado como a nossa vida, nós chegamos também às mesmas conclusões. Número 1, ela é pública. Número 2, ela é aberta. Número 3, os seus frutos são sombra, descanso, não para aves, mas para gente. Enquanto que o fermento
E mais uma expansão aqui, esse fermento é bom, porque Jesus também usa o fermento como algo negativo, algo que vem ou que representa o movimento dos fariseus, que destrói. Aqui não, aqui fermento é algo bom. Então Jesus usa uma mesma figura para a bondade, para falar da bondade do reino, para falar da maldade. E esse fermento, que aqui é bom, ele serve para expandir uma massa, para alimentar na intimidade. Ele gera prazer e ele alimenta, coloca sorrisos e suspiros. E já que é íntimo, eu penso que esse fermento pode ser associado à minha casa e à sua casa, não mais ao público. Porque todos vão concordar comigo que coisa gostosa é você poder saborear uma refeição na sua casa, coisa gostosa é você ter harmonia na sua casa, coisa gostosa é você poder ver tudo de bom que você tem, que você aprendeu, que você reteve, ser distribuído na sua casa. Hoje eu fiquei muito feliz porque nós estávamos falando com a nossa família no Brasil e a Camila tomou posse de uma hora da conversa. Aí eu falei, vai lá ler a Bíblia lá para os seus primos. E ela pegou a Bíblia que eu leio para ela, e começou a ler. Ela ia inventando, né? E falava. E eu ali olhando no mundo, eu deixei antes de deixá-la ali com eles, eu fiquei ali vendo e ela lembrando das minhas palavras. Lembrando, então esse aqui, Adão e Eva fez coisa feia, por isso foram embora do garden. Isso aí. Falei, Jesus, eu quero dividir mais e mais com ela. Quero vê-la me imitando, sim. Quero vê-la comendo da minha massa, pegando o meu fermento bom, não do ruim, e dividindo, e prestando um serviço para alguém, porque é isso que eu percebo. Sendo assim, irmãos, quando nós participamos desse reino, no público, a igreja, e no íntimo, das nossas casas, como árvores, ou como quem faz algo para comer, na comunhão, na alegria do estar juntos, nós temos o desafio de expandir, nós temos o desafio de somar, nós temos o desafio de multiplicar, nós temos o desafio de expandir através das nossas ações, como faz o fermento, como faz o grão. Eu já estou pensando que não vai dar para eu ficar também, com os anos passando, voltando no exemplo da minha filha, e pense no teu, só ali nessa leitura, porque um dia ela vai precisar ainda de mais, e eu vou ter que estar lá para dar mais. Tenho conversado bastante, né, Cecília, sobre isso essa semana. E nós sermos esses responsáveis para nutrir com mais. E não achar que já está fazendo a minha parte, tá beleza ali e tal. Que eu poderia fazer isso também. Não, já estou lendo a Bíblia ali com ela, já beleza, antes de dormir, ela lê a Bíblia, ponto final. Não. No relacionamento, se eu não puder dar sempre mais para minha família e receber também não expande, não multiplica, não soma. Fica grão. Ou fique talvez pequeno. Como eu citei para você, a árvore chega em 3 metros de altura, essa árvore, esse grão, se ela for cuidada e estiver as condições propícias. Mas a gente sabe também que quando uma árvore, uma plantação não recebe, ela também às vezes fica paralisada. Ela chega até um momento, até um crescimento. Assim é a vida. Se nós somos como as folhas então dessa árvore pública que é a igreja, nós precisamos ser similares. As folhas não são similares, irmãos. Elas não são totalmente idênticas. Você pode pegar várias folhas, vão ter o formato. Se for formato da folha da árvore canadense, em viagem eu achei uma árvore dessa muito legal, né? Você pega, você acha que é maple o nome, né? Se eu não me engano, minha coisa de guitarrista, acho que era isso. O nome, acho que é maple. Você pega a folha linda, aquele formato que tem na bandeira. Você pega outra depois, o formato é o mesmo, mas não é igual. Milimetricamente diferente, espessura, coloração, é tudo verde. Mas até o verde ele tem umas nuances. Nós precisamos então, se somos essas árvores, representar o mesmo tronco, que fomos, nas palavras de Paulo, enxertados. Nós temos
atenção em algo, não. Eu vou te dar um toque. Você sabe que na minha época, e na época de quem vem antes da internet, os pecados eram escondidos mais. Os pecados ficavam mais escondidos, porque não tinha onde publicar. Então assim, a galera da tua escola que estudou com você, eles sabiam quem você era, né? Eu lembro como se fosse hoje. Amiguinhos meus, na época de ginásio, primário, chegando e falando assim, comentando com os outros. Eu lembro disso. Olha, o André ele é crente, mas aquele fulano ali vai na igreja também, mas é uma boca suja, uma picareta. Eu lembro dessa declaração. Agora, se eu fosse lá um picareta, só eles iriam saber ali, porque eu passava horas ali, certo? Passava horas ali naquele ambiente, tal, todo mundo ia, o André, domingão. Ainda mais que a minha igreja na minha época era uma jornada, era longe, eu morava perto da igreja. Parece que essa é minha cruz, inclusive, eu sempre morei longe da igreja. Então, não cruzavam essas pessoas jamais. Então ficava lá. Agora hoje, a galera faz besteira e ainda publica. Eu fico assim horrorizado, eu falo, você está sem noção. Eu fico olhando e falo, não acredito que eu estou vendo esse negócio aqui. Eu não acredito que eu estou vendo esse negócio aqui. Ali uma linguagem, pegando as palavras da expressão bíblica, linguagem torpe, palavrão. E você que nos vê pela internet, também para você. Porque eu recebo de tudo, informações, e eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? E a conclusão que eu chego é que não é que mudou. Só que agora publicou. O picareta lá do exemplo que eu dei para você, que vai na igreja também, mas é um safado, tem também hoje. Então, se nós temos que ter essa aparência verdadeira, não é de falsidade, se nós temos que representar uma mesma árvore, uma mesma raiz que segura todos nós, e nós como folhas, as nossas ações e atitudes, elas são expostas, lidas, analisadas, e vem o veredito. São realmente crentes no Senhor, ou são nada. Na sua casa, na intimidade, o meu supremo convite, desejo, no repartir da massa é que nós possamos parar para pensar, para sermos os heróis. Ser o herói da minha casa. Eu quero ser Dia dos Pais, né? Nós estamos comemorando aqui amanhã. Pais, homens, não pais, família. Seja o herói do seu filho. Seja aquele que seu filho, sua filha vai olhar para você e falar, meu pai. Para você não perder seu filho e sua filha. E para nós sermos isso, nós precisamos literalmente encarnar esse perfil sacerdotal, esse perfil de que sim, eu quero ser como Josué, gritar todos os dias, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um homem que, presta atenção um pouco nessa declaração, um homem que podia continuar quase como um rei no seu povo. Ele cumpriu a sua missão. É igual um político que vai, faz uma promessa e cumpre. Josué literalmente foi isso. Ele pegou o drama de atravessar o povo, de conquistar a terra, um drama violento, e na hora que ele está com o ibope estava altíssimo, ele fez o que falou. Ele fala, não sei mais o que vai acontecer daqui para frente, o que sei, a minha grande preocupação é com a minha casa, é a minha casa, e ela vai servir ao Senhor. Então, pais, em nome de Jesus, se levante para distribuir o bom fermento em casa, para surpreender a casa, para surpreender os filhos, para causar uma intimidade, um impacto que eles jamais irão se esquecer. E volto a dizer, para que você não perca um dia seus filhos.
Ele olha para você e fala: você não é mais relevante. Não que Ele precise dizer com essas palavras, mas que Ele possa querer cuidar da sua vida, porque você ou eu não sejamos relevantes para a vida deles. Mulheres, em nome de Jesus, sim, expanda a sua casa com sensatez, expanda a sua casa com proteção, expanda a sua casa com multiplicação de conhecimento. Faz os teus filhos verem a massa crescer, a massa da alegria, da intimidade, da vida, porque é bom viver numa casa onde paz habita. Em nome de Jesus, vamos deixar a intimidade criar expansão em casa. Vamos deixar a nossa aparência, que deve se moldar uma ao outro, como o Edu falou hoje, bendito seja Deus, do serviço, na fé, na alegria de expandir as folhas dessa árvore para qualquer um que entrar. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, que a minha vida e a sua seja uma representação do reino de Deus, que a minha vida e a sua seja, sim, o público e o íntimo, que a minha vida e a sua, sim, já possa ser um pouquinho, um fracionamento daquilo que Jesus vai te revelar um dia. Que nós sejamos os que trazem repouso, descanso para quem estiver do nosso lado. Que nós sejamos quem alimente uma grande quantidade de pessoas com a bondade que a gente pode multiplicar através das nossas ações, em nome de Jesus. Queria te pedir para ficar de pé comigo, para nós podermos orar. Oh Senhor, queria também te encorajar, procurar alguém para orar. Vamos orar juntos hoje, vamos orar com quem você quiser. Se é alguém que está do seu lado, ou se é alguém que está lá no fundo, fique à vontade. Mas vamos orar para falar: Senhor, deixa a gente encarnar mais desse reino, já que o Senhor falou: venha a nós o teu reino. Senhor, nossa esperança. Senhor, deixa-nos entender mais dessa massa e dividir e fermentar e fazer a bondade se multiplicar. Procure alguém para fazer isso agora. Procure alguém para orar enquanto eu vou tocar uma canção. Faça isso, faça isso.